Tô aqui com um livro, Inteligência Positiva, tudo que a gente vai falar aqui tá aqui nesse livro, então super indico essa leitura, que é super bacana. Porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Vamos lá, Maria Antônia, o Almeida. Gente, felicidade é uma coisa interna, né? Isso é comprovado cientificamente. A gente pode ter todos os recursos externos possíveis, né? Ter a casa dos sonhos, o emprego dos sonhos, ter dinheiro, tudo. Mas a gente pode não estar feliz internamente, né? Então a gente sabe que felicidade é algo que não depende de fatores externos. É uma coisa muito intrínseca nossa, muito interna. Assim como a gente pode não ter a metade dos nossos recursos externos idealizados, que a gente tem como ideais, e ainda assim ser muito feliz. Então, o que que causa essa felicidade interna, né? É uma coisa de cada um. Tem pessoas que são felizes, assim, com o pouco que tem pessoas que têm muito, mas sempre falta alguma coisa. Então, que vozinha é essa que desvia a gente desse caminho, né, de felicidade? Que vozinhas são essas que fingem que são nossas amigas, mas que na verdade colocam a gente ali num lugar de vergonha, de raiva, ou de culpa, ou de frustração? Vamos conversar sobre isso hoje. Lili, bem-vinda! Aí, chamem mais pessoas, que tem muito conteúdo. Então, vamos lá. Como é que a gente se sabota, gente? Existem várias maneiras, né? Existem vários sabotadores que a inteligência positiva traz pra gente. E ele traz 10 sabotadores pra gente. E o que acontece? Tem um sabotador que é comum a todo mundo. E a gente vai falar mais sobre ele, né? Só que assim, pra gente vencer esses sabotadores nossos, qual é o primeiro passo? A gente precisa identificar primeiro quais que são os nossos sabotadores. Se a gente não sabe quais são os nossos sabotadores, se a gente não reconhece, não identifica e até de repente não dá um nome para eles, fica difícil da gente vencer essas vozinhas, né, que ficam ali falando pra gente, desviando a gente do caminho de uma vida feliz. Oi, Ná, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Isso. Então vamos lá, pra gente identificar nossos sabotadores, isso nem sempre é fácil, né? Porque eles se fazem passar por nossos amigos. Eles têm um talento são muito habilidosos em fazerem a gente acreditar que eles estão ali a nosso favor, que eles estão ali para ajudar a gente a conquistar o nosso sucesso, estão ali para ajudar a gente a viver a nossa vida de alguma maneira. Oi, 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 Ana, muito bem-vinda. Então, esses nossos sabotadores, às vezes a gente nem nota que eles estão ali, ó, buzinando no nosso ouvido coisas pra gente achar que eles estão ali ao nosso favor. Só que, na verdade, eles são um inimigo nosso. Eles influenciam a gente, levam a gente para acessar esses lugares de raiva, de culpa, de vergonha, de frustração. Então, como é que a gente faz, né, para vencer esses sabotadores? Primeiro, a gente tem que saber quem eles são, exatamente. Quem são os nossos sabotadores? Vocês sabem quais são os seus sabotadores? Qual é o seu maior sabotador? Vocês sabem? Se alguém quiser arriscar, já pode comentar aqui. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, dos nossos sabotadores, vamos entender como é que é o processo aí dentro do nosso cérebro, né? A gente tem, segundo a inteligência positiva, olha, esse livro aqui do Cesar Chamin, que é maravilhoso, é uma leitura super bacana, é uma leitura fácil, mas assim, que a gente sempre descobre alguma coisa nova. E ele traz todo esse conceito aqui da inteligência positiva.
E tudo que eu vou falar aqui, gente, tá nesse livro. Eu tô até com anotações aqui comigo, por isso que eu não, para não deixar de trazer conteúdo para vocês, então eu tô consultando aqui às vezes algumas coisas, por isso que eu não vou estar olhando diretamente. Por exemplo, na Salles colocou ali medo, o sabotador dela é medo. A gente vai ver mais lá pra frente qual é o nome do sabotador que traz esse medo, que fala pra ela: olha, cuidado, fica atenta, fica alerta, fica vigilante. Vamos ver lá mais pra frente. Pérola Instituto, muito bem-vinda. Make Araújo, bem-vinda. Boa noite, gente, nessa sexta-feira aqui de carnaval super diferente desse ano. Então a gente tem ali o nosso cérebro, segundo a inteligência positiva, é o cérebro sobrevivente, que corresponde mais ou menos, para ficar mais simples, ao lado esquerdo do nosso cérebro, que é correspondente à linguagem, ao pensamento linear, ao pensamento lógico, ao pensamento racional, os detalhes. Então é uma parte do nosso cérebro que deixa a gente ali mais num estado de sobrevivência. Mel, muito bem-vinda! Que maravilha! Mel trabalhou comigo, pessoa maravilhosa. Então, o nosso Maria Fernanda Hasselmann, o mesmo nome que o meu, prima. Tudo bem, Maria? Seja muito bem-vinda, o mesmo sobrenome que o meu. Então, vamos lá. Então, eu tô falando aqui dos nossos sabotadores e como é que é o processo, como é que eles funcionam aqui dentro do nosso cérebro, né? Segundo a inteligência positiva do Cesar Chamin. Então, o nosso lado esquerdo do cérebro é o nosso cérebro sobrevivente ali, corresponde às partes mais primitivas do nosso cérebro, né? E o tronco cerebral, o sistema límbico, colocam a gente ali sempre num estado de alerta, num estado de tensão. O que ele faz com a gente, né? Quando essa parte do cérebro ela é ativada, que é onde os sabotadores são formados, estão agindo, é nesse circuito, eles estão sempre ali, colocando a gente para ficar num estado ou de lutar, ou de fugir, ou de paralisar. Esses três estados do nosso cérebro sobrevivente. Então, esse é uma parte do nosso cérebro que é muito importante, porque a gente precisa, em um determinado momento, utilizar esse nosso cérebro sobrevivente, mas a gente não precisa carregar esse mecanismo viciado ali para o resto da vida, né? Quando a gente cresce, a gente pode abandonar esse circuito que está ali. Então, o que esse nosso cérebro faz, né? Ele vai colocar pra gente, se ele faz a gente lutar, fugir, se paralisar, é uma situação muito estressante. Ele vai liberar ali o quê? Noradrenalina, cortisol, dopamina, causa o quê? Tensão, mal-estar, respiração ofegante ou muito cansaço, né? A pessoa fica ali pronta para alguma coisa, algum perigo tá vindo. Então, é uma neuroquímica nociva, é uma neuroquímica de adoecimento pra gente. E o que ela faz também? Faz com que a nossa mente estreite muito o foco. A nossa mente fica ali com um foco muito pequeno, né? Então perde a amplitude, fica focada ali em alguma coisa que vai ter que fazer para se defender. E é ali onde estão os sabotadores, é nesse circuito que os sabotadores vêm. A raiva, culpa, vergonha, frustração, todos esses sentimentos que tiram a gente do nosso caminho para a felicidade. Em contrapartida, o que a gente tem? A gente tem o nosso cérebro sábio, né? O seu cérebro QP, do quociente de inteligência positiva, que fica mais ou menos ali, para ficar mais fácil de entender, no lado direito do cérebro, que é a parte do nosso cérebro que vai lidar com o todo, com a imagem, com a linguagem não verbal, com a energia, com a percepção de sensações físicas, de emoções, de prosperidade, a nossa gratidão, que ali no córtex pré-frontal medial, e também uma parte do cérebro que o Cesar chama de circuito da empatia, né? E o que é isso? São diferentes áreas do nosso cérebro que juntas elas são responsáveis por esse sentimento de empatia, tanto pelos outros quanto pela gente mesma, essa área do nosso cérebro que faz com que a gente se sintonize com as emoções, que se sintonize com a energia das pessoas. Ou seja, é uma amplitude muito maior, né, do que aquele foco estreito do nosso cérebro sobrevivente e alerta ali. Então, o nosso cérebro sábio, ele tem ali um foco muito mais amplo
e libera neurohormônios ligados ao engajamento social, não à luta, à fuga, não à paralisia, mas ao engajamento social, através de neurohormônios que são a ocitocina, que são as beta-endorfinas, e tudo isso traz sentimentos bacanas de bem-estar. E é o nosso cérebro que traz alternativas mais inteligentes da gente obter o mesmo resultado. A gente pode até ter sucesso ali com o nosso sabotador, sabe? Falando com a gente ali, faz assim, a gente pode até ter um certo sucesso e conseguir muitas coisas com isso. Só que o processo é pesado, o processo ele não é leve, o processo não é feliz. E a gente tem que ser feliz no processo, né? A gente não pode colocar a nossa felicidade ali dependendo de alguma coisa no futuro. Então, qual é a perspectiva da inteligência positiva? A gente precisa acionar esse cérebro sábio, fortalecer esse circuito do cérebro, e aí isso vai atrofiando ali o circuito sabotador do nosso cérebro. E a gente vai ver mais lá no final como é que a gente faz isso. Então, as últimas pesquisas em neurociência, o que elas trazem pra gente? A gente pode sim, como eu falei, ter sucesso através dos nossos sabotadores, mas vai ser um sucesso assim, sem muita felicidade. O que mais que traz, né? Aumentar o nosso cérebro sábio vai trazer mais felicidade, melhor desempenho, ou seja, maior sucesso, e um sucesso com felicidade no processo. Vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique mais eficiente, com níveis menores de todos aqueles hormônios, né, relacionados ao estresse. Vamos ter menos risco de pressão arterial, de diabetes, enfim, vamos ter uma saúde muito melhor. E o que é bacana de ver aqui, ó, que curioso, que é interessante também de trazer esse conceito que já é trazido nas organizações e nas empresas. Vendedores com maior quociente de inteligência positiva, eles vendem 37% mais do que os colegas com um quociente de inteligência positiva um pouco mais reduzido. Então é super bacana de trazer isso para as empresas, para as equipes. E um estudo feito com mais de 275 mil pessoas diz que um QP mais alto leva a maiores salários, maior sucesso nas áreas de trabalho, de relacionamento, casamento, saúde, sociabilidade, criatividade, amizade, ou seja, felicidade, né, gente? Felicidade. Olá, o pessoal tá entrando aqui, Omar, Joyce, Lu Miranda, sejam muito bem-vindos. Então, existe uma relação, né, um índice que pode ser calculado, que mede a porcentagem do tempo em que o seu cérebro trabalha ali positivamente a seu favor versus a quantidade de tempo que o seu cérebro trabalha ali negativamente, né, sabotando você. Ou seja, num dia, de repente, o seu cérebro está trabalhando ali 40% só a seu favor, ou 50%, e o ideal que ele coloca é que seja de 75% para cima o seu cérebro trabalhando a seu favor. Existe uma maneira de medir isso, existe um teste, né, um levantamento que a gente faz para extrair dali esse percentual. Então, a inteligência positiva vai medir essa força relativa entre esses dois modos na sua mente. Então, quando você tem uma alta inteligência emocional, isso quer dizer que a sua mente é muito mais sua amiga do que a sua inimiga, né? Indica o controle que você tem sobre a sua própria mente e o quão bem a sua mente age em seu próprio benefício. Ou seja, quando você está usando o seu cérebro sábio e não o seu cérebro sobrevivente. Então, o que mais, gente, que a gente pode falar, né? Sabotadores. É um conjunto de padrões, assim, de comportamentos habituais que vão fazer com que a gente haja de uma determinada maneira, né? Obedecendo a crenças, suposições que trabalhem, de repente, contra aquilo que é melhor pra gente. E a questão não é se a gente tem esses sabotadores, mas sim do quão forte que eles são na gente, porque todos nós temos sabotadores e eles estão ligados, por que a gente tem, né? Todo mundo tem, porque eles estão realmente ligados a essas funções do cérebro que se concentram ali na sobrevivência. Todo mundo desenvolve sabotador ali desde a infância para conseguir sobreviver às ameaças que a gente percebe da vida, ameaças tanto físicas quanto emocionais, só que quando a gente chega na vida adulta, a gente não precisa mais desses sabotadores, eles não são mais necessários, só que eles acabam se tornando ali
inquilinos, né, habitantes invisíveis ali da nossa mente. E a nossa função é tomar, o nosso trabalho agora é tomar consciência de que eles estão ali, quem são eles e como a gente pode fazer para vencer essas vozezinhas que tiram a gente do caminho da felicidade. Tamires, muito bem-vinda, boa noite. Então, o que é o perigo, né? Salão Luciana Cândido, gente, chamem mais pessoas, manda um aviãozinho aí pro pessoal chegar. E qual é o perigo aí com nossos sabotadores, né? É que quando a gente tá inconsciente, beijo, Tami, quando a gente tá inconsciente, os nossos sabotadores, eles podem se passar por nossos amigos. E a gente acredita neles, né? A gente acredita naquelas historinhas que eles contam pra gente. Então, segundo a teoria da inteligência positiva, existem ali um cruzamento de motivações e de estilos, né, de comportamento que cruzados vão formar os sabotadores. Então, as 3 motivações primárias que servem de base para as nossas necessidades de sobrevivência, e cada pessoa tende para uma delas, são a independência. Tem pessoas que têm necessidade de independência, uma necessidade de limite maior em relação aos outros, de manter a independência deles. Necessidade de aceitação, uma necessidade assim de manter uma imagem positiva aos olhos dos outros, de ser aceito, de conquistar a afeição. E aqui eu não posso deixar, conhecendo o Enneagrama, de fazer mais ou menos um paralelo ali, porque se a gente olhar as motivações das pessoas que buscam independência, a gente está vendo mais ou menos ali o grupo dos instintivos. Se a gente olha o grupo de pessoas que tem necessidade de aceitação, uma imagem positiva, de ser aceito pelas pessoas, de conquistar a afeição, a gente está vendo os emocionais do Enneagrama. E a necessidade de segurança, a necessidade de controlar as ansiedades, de fugir do medo, de afastar. Quem foi que colocou medo aí? Estamos entrando nele. De controlar as ansiedades da vida e afastar esse medo, essas ansiedades, né? Então a gente está vendo ali os tipos mentais. Então vamos lá, gente. Janden, Samu. Vamos lá. Então a gente manifesta esses 3 estilos diferentes para satisfazer as nossas necessidades básicas, ou de independência, ou de aceitação, ou de segurança. E tem 3 estilos diferentes de comportamento também. O de afirmar, o de conquistar, o de evitar. E quando faz esse cruzamento, a gente chega ali nos sabotadores. Então não tem como eu não fazer esse paralelo ali com o Enneagrama, né? O Enneagrama traz pra gente também que a gente tem uma essência divina, a gente vem pra cá, pra esse mundo, pra essa jornada enquanto humanos com uma essência divina. Em algum momento a gente se desconecta dessa essência, né? A gente cria mecanismos para se defender das ameaças do mundo, que é quando a gente entra na personalidade. Quando a gente entra na personalidade é quando a gente se desconectou ali da essência. E essa personalidade foi criando mecanismos que foram moldando os nossos comportamentos, né? Um comportamento que lá na infância, assim, deu certo, né? Funcionou para eu conseguir amor, para eu conseguir validação, para eu conseguir respeito, enfim. Esse comportamento funcionou. O que eu faço? Vou repetir. Isso vira um mecanismo que a gente carrega para a nossa vida, mas que a gente pode se desvencilhar dele. Então o Enneagrama ajuda a gente também a detectar esses padrões e esses mecanismos, justamente para que a gente possa transcender nossa personalidade, né? Sair ali da caixinha da personalidade e evoluir em níveis de consciência, né? No caminho de volta para a nossa essência. Então é muito bonito de ver, porque repara só, eu estava primeiro falando com vocês numa linguagem ali totalmente, né, do Cesar Chamin, aqui da inteligência positiva, uma linguagem mais da psicologia, da neurociência, mas eu posso tratar do mesmo assunto também usando essa linguagem um pouco mais da espiritualidade, e a gente está falando da mesma coisa. Então, gente, o que isso diz? Tá tudo interligado. Educação emocional, inteligência emocional com espiritualidade tá caminhando junto, e o Enneagrama faz essa ponte de uma maneira belíssima, por isso que eu sou tão encantada pelo Enneagrama. Mas então, vamos lá, quem quer saber quais são os nossos 10 sabotadores, quem quiser pegar lápis, quem quiser pegar papel, anotem, porque tem muita coisa aqui para falar. Tô com as anotações aqui, como eu falei para vocês, para não deixar de passar nada para vocês. Então nós temos 10 sabotadores.
E o que acontece, né? O que a inteligência positiva fala pra gente? Existe um sabotador que é o chefe deles todos. É o chefe do bando, é o chefe da gangue, que está presente em todo mundo. E que sabotador é esse, gente? É o crítico. Quem nunca, né? O crítico, gente, é o nosso principal sabotador, né? Aquele que todo mundo tem. Ele que vai acionar os parceiros deles, né? Ele que vai ficar ali julgando as coisas e dizer, parceiro, outro sabotador, hiperrealizador, controlador, vem cá que tô precisando de você. É ele que desperta os outros, né? Então o crítico, gente, ele leva a gente a encontrar defeitos em tudo, na gente mesmo, nas pessoas, nas condições, nas circunstâncias. Então o crítico é ele que gera a maior parte da nossa ansiedade, do nosso estresse, da nossa raiva, da nossa decepção, da nossa frustração, da nossa vergonha, da nossa culpa, e coloca aí um monte de outras coisas. E qual é? Eu falei pra vocês que eu ia trazer ali a historinha, né? A historinha, mentira que cada sabotador conta pra gente acreditar neles, porque eles contam historinhas. E qual é a historinha do crítico? Qual é a mentira que o crítico fala pra gente e que a gente acredita? Né? Simone, muito bem-vinda, ai que delícia. Então vamos lá. A historinha que o crítico conta pra gente, né, é que assim, se a gente não obedecer ao crítico, a gente vai se transformar ali em seres preguiçosos, né, sem ambição, que a gente não vai longe, não vai chegar em lugar nenhum. Então é meio como se fosse aquela voz durona da razão ali, sabe? Que em vez dele ser aquele sabotador destrutivo que ele faz a gente acreditar que ele é aquela voz que vai levar a gente pra frente, né? Aquela voz durona e tal, né? Que se a gente tiver muita empatia pela gente mesmo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então essa é a historinha que o crítico conta pra gente e que ele usa também para chamar todos os outros sabotadores amigos dele para trabalhar em parceria com ele. Então a gente tem sempre o crítico e tem mais um mais forte, e mais um outro e mais um outro. Tem como medir isso tudo, tá, gente? E, aliás, é uma das sessões que a gente faz no processo de coaching, a sessão de sabotadores, que, aliás, é uma sessão super reveladora, muito importante, que desbloqueia muitas coisas pra gente. E aí, nós temos mais 9 sabotadores, né? E eu não posso deixar de fazer essa analogia com o Eneagrama, porque, assim, até a ordem que aparece no livro remete aos tipos, né? Por exemplo, vamos lá, vocês vão entender. O insistente, gente, o primeiro sabotador que ele apresenta lá é o insistente. O que é esse sabotador? Como é que ele é? Ele faz com que a gente tenha necessidade de perfeição, de ordem, de organização, de querer tudo muito certinho, mas assim, sabe, é o exagero, quando aquilo vira interferência, né? Porque até um certo nível ali, você querer as coisas todas certas, é legal, mas tudo que a gente fala em sabotador é quando já tá no nível da interferência, tá? Que quando já tá no nível de levar a gente para um lugar nocivo. Então, ele faz com que a gente queira muita perfeição e tudo, que a gente acaba deixando todo mundo à nossa volta muito ansioso, muito nervoso, vai acabar com a nossa energia, vai drenar a energia das pessoas, com todas essas questões de tem que estar tudo perfeito ali, de uma maneira exagerada, de uma maneira desnecessária, e vai fazer com que a gente se sinta o quê? Frustrado com a gente mesmo, frustrado com os outros, porque, cara, porque perfeição não existe, né? Então, nem sempre todas as pessoas estão buscando a perfeição que o insistente gostaria e acharia normal que todo mundo estivesse buscando. Então, esse é o primeiro sabotador. E que me lembra, né? Quem conhece o Eneagrama com certeza fez essa associação. Tipo 1, o perfeccionista. Ou seja, o insistente é o sabotador ali mais que prevalece ali no tipo 1 do perfeccionista, né? Não que não possa ter outros, mas é aquele que mais se destaca. E qual é a historinha que o perfeccionista conta pra gente? Ele vai dizer pra gente, olha, perfeccionismo é uma coisa boa. Como assim? É ruim você querer que esteja tudo perfeito? É bom, né? Não, você não paga um preço muito alto por esse perfeccionismo. Que isso? Não, imagina. E é mentira, né? Quem tem esse sabotador sabe muito bem
o preço alto que paga por ser tão perfeccionista. É uma vigilância constante, né, da questão da perfeição. Então esse foi o primeiro sabotador. O primeiro além do crítico, porque o crítico todo mundo tem. Então qual é o segundo sabotador? Vamos lá. Prestativo. Mas como assim? Prestativo? Ser prestativo não é uma coisa boa? Sim, ser prestativo é uma coisa boa, desde que seja num nível saudável. Quando chega na interferência, como eu falei, aí vira um sabotador. Raquel, muito bem-vinda! Raquel, maravilhosa! Coach de meditação, tá fazendo um evento de cura sistêmica maravilhoso. Sigam a Raquel, gente. Helena Dalva, muito bem-vinda! Elizabeth... Quem mais? Adriana, Simone, o pessoal tá chegando. Eu tô aqui no segundo sabotador, gente. No segundo, depois do crítico, que é o que todo mundo tem. Né? Falei do crítico, falei do insistente, agora eu vou falar do prestativo. Né? O que a vozinha do prestativo faz a gente? Né? O prestativo obriga a gente a ganhar aceitação, a ganhar afeição através do quê? Da ajuda, do agrado. Né, de ser aquela salvadora da pátria, salvadora dos outros. O prestativo elogia muitas pessoas, pode chegar numa adulação ali e nas pessoas ao seu redor. Então o que isso acontece? Né? Ele acaba perdendo de tanto focar nas necessidades dos outros, ele acaba perdendo de vista o contato ali com as suas próprias necessidades. O que o prestativo pode fazer também? Ele vai tanto querer ser prestativo que ele vai seguir a agenda dos outros. Mas e cadê a agenda dele? Cadê os projetos dele? Cadê as necessidades dele? Vão ficando para trás. Ou seja, é uma interferência grande. Né? E o prestativo também quer que as pessoas se tornem ali, de repente, muito dependentes deles, porque isso faz com que eles se sintam queridos, né? Amados, as pessoas precisam de mim, né? Que coisa boa. Corresponde ali ao sabotador do tipo 2. Porque o tipo 2, o que ele tem? Ele tem essa coisa de ser prestativo, mas não é só porque ele é bonzinho, não. Porque, na verdade, ele, no fundo, até inconscientemente, ele espera ali alguma coisa em troca, né? Ele espera que as pessoas precisem dele para ele se sentir amado, para ele se sentir importante, que tem valor. Mas qual é o lado ruim disso? Ele perde de vista as suas próprias necessidades e pode chegar ali num orgulho também. Do tipo, só as pessoas que precisam de mim, eu não preciso de ninguém, né? E ele fica muito frustrado, por quê? Porque como ele tem muita facilidade em detectar as necessidades dos outros, ele fica frustrado quando ele vê que as pessoas não têm essa mesma habilidade de detectar as necessidades dele. E isso é uma dor ali, né? Do tipo 2, que tem como sabotador comum, aqui o mais forte, é esse prestativo. Então qual é a historinha? Aqui também eles colocou verdade, né? Qual é a historinha que esse prestativo conta pra gente? Então qual é a mentira? A mentira que ele diz é que você está sendo uma pessoa boa, por isso que você está ajudando os outros, né? Só que ele nega que na verdade você está tentando usar isso como uma moeda de troca ali para obter afeição, para obter aceitação. Ele está negando ali que você está deixando a sua agenda de lado para atender a agenda dos outros. Então esse é o prestativo, que o prestativo faz com a gente. Então eu falei do crítico, que é o sabotador que todo mundo tem. Sandy, muito bem-vinda. Josilene, do crítico que todo mundo tem, do insistente, do prestativo. E agora eu vou falar do sabotador hiperrealizador, gente. Mas como assim? Não é bacana eu ser hiperrealizadora? Eu tô ali realizando tudo, tô conquistando tudo, fazendo... Até um certo nível, um nível saudável. Depois passa a ser ali, né, uma interferência. Por quê? O hiperrealizador, gente, ele deixa a gente dependente de desempenho, dependente de realizações constantes ali para ter o respeito e a validação. Ele acha que o valor dele é medido pelos troféus, pelas conquistas, pelos resultados, pelas medalhas, sabe? Ele não tem aquela noção de que ele é valoroso pelo que ele é, como ser humano, que nós todos somos. Né? Ele busca essa validação, está sempre mostrando um
um troféu para mostrar para o mundo, né? Meu status. Então é uma pessoa que pode ser assim muito dependente de um critério externo, ao invés de usar um critério interior dela para a própria felicidade. Então a felicidade está lá fora. Pode ser uma pessoa extremamente, mas extremamente workaholic, assim, que trabalha ali mais que tudo, que quase não tem ali, ou deixa de lado o relacionamento afetivo, porque esse mundo emocional pode tirar ela do caminho ali, da meta, do sucesso, da conquista. E qual é a mentira que esse sabotador conta pra gente? Né? O hiperrealizador, ele vai chegar de mansinho ali, vai dizer pra gente que a nossa aceitação é dependente dos nossos troféus, dos nossos desempenhos, da valorização externa. E é uma grande mentira, né? Porque tudo que os sabotadores contam pra gente, tudo que ele diz que a gente vai obter através deles, a gente pode obter de uma forma muito mais sábia e muito mais leve, com muito menos sofrimento, né? Vocês concordam, gente? Quem aí tá sofrendo com os sabotadores? Quais são os seus sabotadores? Alguém sabe? Alguém arrisca colocar aí qual é o sabotador maior que vem em mente? Ainda vou falar de outros, mas talvez vocês já tenham uma ideia dos seus. Então vamos lá. Fiquem aí até o final, porque vai ter uma surpresa, vai ter um presentinho para vocês no final. Me acompanhem, tá bom? Então vamos lá. Suspense. Vamos lá. A vítima. Quarto sabotador, a vítima, gente. Aliás, voltando ali no terceiro sabotador, no hiperrealizador, é o sabotador típico de uma pessoa tipo 3 no Eneagrama, né? Que é o realizador mesmo, aquele que é movido a vitórias, a conquistas. Vamos lá, tipo 4. Tipo 4, ó, eu tô no tipo 4, não, é sabotador, o quarto sabotador. A vítima. Quem não conhece, né? Uma vítima. Nayelen, meu Deus, Flaviana colocou aqui o tempo todo. Claudineia, oh, que coisa linda. Bem-vindas, que maravilha. Tô falando aqui dos sabotadores, gente. Já falei do crítico, que é o que todo mundo tem. Já falei do insistente, do prestativo, do hiperrealizador. E agora eu tô falando aqui da vítima. Tô fazendo aqui um paralelo, assim, porque é impossível, quem conhece o Eneagrama, é meio que impossível não ler esse livro e não fazer assim uma relação com o Eneagrama, porque até a ordem que são apresentados os sabotadores corresponde ali que a características dos 9 tipos, né, na mesma ordem que são apresentados. Então é super bacana. Flávia, linda você, saudades, saudades imensas, saudades de todas, desejos que estejam todas maravilhosas. Coisa boa ter você aqui. Fiquem, vai ter surpresinha no final. Então a vítima, gente, o que a vítima faz, né? O sabotador vítima. A vítima vai fazer com que você fique ali numa emotividade, num mundo temperamental, assim, usar essa emotividade como uma forma de ganhar atenção, de ganhar afeto. A vítima geralmente vai colocar ali a questão dela muito em evidência, né? O problema dela muito em evidência, o sofrimento dela muito em evidência. O que acontece, gente? Até na questão sistêmica, quando a gente vai se comunicar com alguém da posição de vítima, a gente vai gerar culpa. Qual é o objetivo da vítima, ainda que inconsciente? É gerar culpa. E quem sente culpa faz o quê? Acolhe, dá atenção, né? Se volta, o que eu posso fazer por você? Então é uma moeda de troca ali, né? Uma maneira assim de conseguir as coisas que, como eu digo, pode ser muito mais leve se a gente acessar o lado sábio, né? Então a gente tem um foco ali nos nossos sentimentos aqui internos e principalmente os nossos sentimentos dolorosos, né? Porque isso chama a atenção das pessoas. Então a gente pode se martirizar, né? E o que acontece? A gente desperdiça uma energia emocional gigantesca, imensa, e as pessoas à nossa volta vão se sentir o quê? Em primeiro lugar, culpados, né? Quem não se sente culpado ao lado de um coitado, ao lado de uma vítima, frustrados e impotentes, porque fica sempre difícil de sustentar a tua felicidade, de fazer você feliz por muito tempo, porque logo aparece um drama, né, para você dizer, olhem para mim.
Então, qual é a mentirinha que a vítima conta, a historinha que a vítima conta pra gente achar que ela é nossa amiga? Todos têm as suas historinhas, então a gente tem que ficar atenta. Enquanto eu vou falando, gente, vão pensando aí quais são os sabotadores de vocês, se faz sentido pra vocês, se tem a ver com vocês, porque no final eu vou fazer uma brincadeira também que é super interessante e ajuda muito a gente a enfraquecer um pouco esse nosso inimigo invisível. Então, a mentira da vítima, gente, é que assumir esse papel de mártir é a melhor maneira da gente atrair cuidado, da gente atrair atenção. Só que isso é uma mentira, né? A gente consegue isso de várias outras maneiras muito mais sábias através do nosso cérebro sábio. Falei da vítima, agora quinto sabotador, que é o hiperracional. Aliás, esqueci de falar lá na vítima, é um sabotador típico das pessoas do tipo 4 do Enneagrama, que são os sensíveis, os idealistas, os românticos. Vamos lá, tipo 5, o hiperracional, Rita Hasselman, minha madrinha, gente, muito bem-vinda, olá, boa noite. Estou falando aqui dos nossos sabotadores, já falei de 4, ou melhor 5, porque o crítico é um sabotador que todo mundo tem, e agora eu vou falar do hiperracional, gente. Com a historinha que o hiperracional conta pra gente, né? Ele faz com que a gente coloque aquele foco muito intenso no processo racional, no processo mental, no processo lógico, acima de tudo, até dos relacionamentos. Então, o que ele faz? A gente fica impaciente com as emoções das pessoas, né? A gente até vê as pessoas assim como meio que indignas, né, do nosso tempo de consideração. Aliás, o hiperracional, de repente, são pessoas que estudam muito, que buscam muito conhecimento, muita informação, experts em vários assuntos. Então, o que pode passar na cabeça deles, né? Eu tive, né, segui todo um caminho para chegar nesse nível de conhecimento. Vai ser tão difícil de explicar, as pessoas não vão entender. Então, deixa pra lá, não vou gastar minha energia, né, transbordando esse conhecimento. Então, eles acumulam conhecimento e raramente trazem para fora, né, para o mundo. Então, quando a gente está sob a influência ali do hiperracional, a gente pode ser visto como pessoas mais distantes, mais frias, assim, intelectualmente arrogantes até. Então, a nossa profundidade nos nossos relacionamentos afetivos ou relacionamentos até de trabalho mesmo, ficam rasos ali, porque não tem muita aproximação, né? O hiperracional, que é um sabotador típico do tipo 5 do Enneagrama, ele acha que ele não vai conseguir, ele foge ali no mundo mental, porque ele acha que ele não vai conseguir lidar com as demandas emocionais do mundo, aquilo é muito para ele não sabe lidar com aquilo. Então, onde ele se sente protegido? No mundo das ideias, no mundo das informações, nos dados, no mental. Então, acaba intimidando pessoas que não têm essa mente tão analítica quanto ele. E qual é a mentirinha que o hiperracional conta pra gente, né? Conta pra gente assim, que a mente racional seria a forma mais importante e melhor e mais útil de inteligência que a gente possui. E mentiras que a gente sabe, mas que a gente precisa ficar alerta, porque os nossos sabotadores chegam de mansinho e a gente nem sempre percebe que eles estão ali fazendo a gente tomar várias decisões ou até não tomar decisões, dependendo do sabotador. Então agora eu vou falar do 6º sabotador, gente. Espero que dê tempo. Vamos lá. 6º sabotador. Hipervigilante. Sabotador hipervigilante. O que ele faz, né? Conforme o nome diz, né? É uma vigilância constante, é uma vigilância eterna. Isso é extremamente cansativo. Mas em que sentido isso? O hipervigilante faz com que a gente fique ali com uma ansiedade muito intensa e muito contínua em relação a todos os perigos que cercam a gente, ou que podem cercar a gente, em relação a tudo que poderia dar errado, mas que ainda nem aconteceu, mas a gente já está lá imaginando cenários daquilo que pode dar errado, né? Que o mundo é um lugar ameaçador, de que tudo é um perigo. Então a gente está num constante estado de alerta quando esse hipervigilante está dominando a gente. A gente está sempre alerta, a gente não relaxa, a gente não descansa. Né? Quão difícil é isso, gente? Quem tem esse hipervigilante, aliás, alguém colocou aqui medo. O medo é uma característica muito comum do hipervigilante. O medo de que não pode dar certo, o medo do que pode dar errado, o medo dos perigos do mundo.
Então, isso leva a gente a uma ansiedade muito grande, né? E qual é a historinha ali que o hipervigilante conta pra gente? É que os perigos ao nosso redor, eles são muito maiores do que eles realmente são. Grande mentira, né? O hipervigilante, ele acaba vendo tudo com uma lente de aumento ali. Muito mal, aumentando os problemas mais do que eles são na verdade. E conta a mentirinha também de que essa vigilância ininterrupta vai ser a melhor maneira de lidar com eles. Grande mentira, porque existem outras maneiras da gente viver a nossa vida com mais leveza, que não é nesse estado de estresse enorme, né, de hipervigilância que esse sabotador traz pra gente. Ou seja, acessando o nosso cérebro sábio, a gente contorna esse sabotador. E aí a gente tem o 7º sabotador. Aliás, voltando, eu tô sempre esquecendo de falar, né? O 6º sabotador hipervigilante é um sabotador comum das pessoas do tipo 6, né? O tipo 6 é o precavido do Eneagrama. Então é bem bacana de notar essa relação. Tipo 7, então, o inquieto. Tipo 7 não, sabotador 7, o inquieto, que é o sabotador mais comum do tipo 7. Então, o que o inquieto faz, né? A gente vai estar ali sempre, ali constantemente em busca de novas sensações, de emoções maiores. Sempre a próxima atividade parece que promete uma emoção maior. Então tá sempre naquela gula, né? Que a gente no Enneagrama a gente fala gula de novas sensações, gula de novidades, né? Gula pela intensidade. Então não permite que a gente tenha o quê? Paz e alegria na nossa atividade atual, na nossa atividade presente, né? A gente tá sempre com a cabeça lá na frente, lá no futuro. Quando essa atividade aqui começa a ficar um pouquinho tediosa assim, né? Já começa a pensar, não, tem que ser bom, tem que ser prazeroso, quero coisa nova. Então, o inquieto são pessoas que começam muitas coisas, mas que têm dificuldade de finalizar essas coisas, né? Se matriculam em tudo que é curso, enfim, iniciam um monte de hobbies, mas têm dificuldade em dar continuidade. Então, podem até ser vistos pelas pessoas, assim, como difícil de acreditar nelas, porque elas estão sempre se desengajam de uma coisa e já se engajam logo em outra. Então é difícil de acompanhar uma pessoa guiada por esse sabotador inquieto, e as pessoas acabam se sentindo distantes, né? É difícil de acompanhar, né? É difícil de entrar na profundidade dela, né? Fica sempre um pouco que na superfície. Flaviana colocou aqui, eu na vida planejo em nada. Ah, Flávia, mas vamos lá, tem maneiras, isso tudo tem maneiras de contornar, tem maneiras de ajustar isso tudo, tá? Isso é ajustável. A gente pode acessar o nosso cérebro, sabe? Helena Dalva, me identifico. O inquieto 7. Bacana, gente. Vai anotando aí com quem vocês se identificam. Então, a mentirinha. Qual é a mentirinha que o inquieto conta pra gente? Qual é a historinha ali que ele fala? É que se a gente se mantiver assim tão ocupada, a gente vai estar vivendo uma vida intensa, né? A gente vai estar vivendo intensamente. Só que o que acontece? Ignora o fato de que a busca por essa vida muito cheia vai ser sempre uma busca, nunca uma realidade. Então a gente perde a vida que está acontecendo no momento. A gente perde o contato com o nosso aqui e agora, com o nosso presente, porque a nossa cabeça está sempre lá na frente. Não tá no que a gente tem aqui. Então é bacana a gente se conectar ali com a nossa gratidão, com a nossa presença, né? Quem tem o inquieto. Então vamos lá, o controlador. O inquieto lá, ó, sabotador típico do tipo 7, que é o entusiasta do Eneagrama. Então, controlador. Nossa, tô caindo da cadeira aqui. Controlador, gente. Sabotador controlador. Como o próprio nome diz, né, ele funciona ali fazendo com que a gente tenha uma necessidade muito ansiosa de estar no comando, de estar no controle, de controlar tudo, de saber de tudo, de dirigir as ações das pessoas de acordo com a nossa vontade. Então isso traz uma ansiedade muito grande, muita impaciência, muita irritação quando a gente vê que não é possível controlar tudo. Não é possível controlar tudo. Então, na visão do controlador, ou você tá ali no controle a 100%, se não tá ali 100% no controle, você tá totalmente fora de controle. É assim, sabe? Ou 8 ou 80. Então,
Quando o controlador pode até permitir que a gente atinja resultados ali num curto prazo, só que olha o desgaste que isso traz, né? A médio, a longo prazo ali para as pessoas que estão ali do lado dele, para a equipe que trabalha com ele. Então isso acaba gerando ressentimento nas pessoas, né? As pessoas vão sendo meio que atropeladas pelo controlador. Eles podem ser vistos ali como pessoas muito agressivas, né? Bateu, levou, e sabe, tudo do jeito dele. Então, isso impede que as pessoas desenvolvam também a capacidade plena delas quando elas estão perto de um controlador, né? Elas meio que perdem a chance, né, de também mostrar essa capacidade. E qual é a mentirinha que o controlador fala pra gente? Ele diz pra gente que você precisa dele, porque senão você não vai ter resultado, porque você não vai conseguir extrair o que você precisa das pessoas à sua volta. E essa é a mentira, porque essa não é a única forma da gente conseguir as coisas na vida. Existe uma maneira mais sábia. E o último controlador, aliás, o controlador é típico das pessoas de tipo 8, né? O poderoso, o confrontador, o desafiador do Enneagrama. E agora vamos para o esquivo, né? O nono sabotador depois do crítico, que é comum para todo mundo. O esquivo, gente. O esquivo, como é que ele faz? Ele é um pouquinho diferente. O esquivo é aquela pessoa que está sempre buscando um equilíbrio, né? Um equilíbrio, o positivo, tá de boa, o prazeroso, de uma maneira muito intensa. Então, qualquer coisinha que vá quebrar aquele equilíbrio ali que ele conseguiu, né, a algum custo, ele evita, ele foge, ele não quer, ele finge que não vê. Então ele vai evitar qualquer tarefa mais difícil, qualquer tarefa mais desagradável, vai fugir de conflito a todo custo, né? Então o que a pessoa vai acabar fazendo? Vai procrastinar. Ah, fulano, você faz isso pra mim? Fica até com medo de dizer que não, porque não quer criar conflito, né? Não vai dizer, não vou fazer, porque não sei o que. Vai dizer, ah, tá, faço. E a pessoa faz, acaba não fazendo. A pessoa procrastina, a pessoa foge dos conflitos. Isso pode também, né? A pessoa ficar com alguma raiva reprimida, com os conflitos sufocados, porque também não vai se expressar, porque isso vai gerar conflito. Então é aquela pessoa realmente que se esquiva, que foge, que não quer se envolver em coisas desagradáveis. Porém, gente, na vida tem momentos que a gente tem que lidar, né? Que não tem como a gente escapar. Às vezes a gente precisa lidar com os conflitos, e conflitos nem sempre são coisas ruins. Conflitos podem trazer coisas positivas, podem ser degraus para o nosso crescimento. Então, quando a gente evita isso tudo, a gente também está evitando crescer. Tá? E qual é a mentira que o esquivo conta pra gente? É que quando a gente está sendo positivo ali, assim, isso é muito bom, né? Só que na verdade a gente está fazendo o quê? A gente está evitando problemas, né? A gente está evitando lidar com as situações. E essa não é a maneira mais sábia. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Temos 10 minutos, 9 minutos, gente. E ainda tem muita coisa para falar, mas fiquem que vai ter uma surpresa. Então, o que a gente tem que acessar? O sábio, que é a parte mais profunda e a parte mais inteligente da gente. O que o sábio faz? Se não der o tempo, gente, eu recomeço daqui a pouquinho só para concluir. O que o sábio faz, né? O sábio, depois que a gente viu todos esses sabotadores que a gente tem, a gente precisa conhecer o sábio, que é ele que vai nos livrar desses nossos sabotadores, o nosso cérebro sábio, aquela parte mais profunda da gente, aquela parte mais inteligente da gente que todo mundo tem. Não tem quem não tenha. A gente pode até não estar em contato, em conexão com ela ali, porque a gente está ali no nosso piloto automático, mas se a gente parar um pouquinho para respirar, para se reconectar com a gente sempre consegue acessar o nosso sábio. Então, o sábio ele vai se elevar acima dos problemas ali, das situações, e não vai permitir que você se deixe levar ali pelo drama, pela tensão, não vai deixar você ali se perder nas situações, no emaranhado de confusões. Ele vai simplesmente se elevar, vai analisar e vai te dar uma resposta sábia, uma resposta mais inteligente. Não é nenhuma reação ao acontecimento. Reação é uma coisa muito primitiva, né? O que é bacana? É empreender respostas emocionais mais adequadas,
né? É esta que eu acho que não tenho, Josilene, o que? O sábio a gente desenvolve, isso é muito possível e a gente faz isso nos processos de coach, a gente tem a sessão de sabotadores e onde a gente começa a trabalhar toda essa parte de minimizar os sabotadores e acessar o nosso sábio. Então esse nosso sábio é que vai fazer com que a gente, né, tenha essas respostas melhores e não ouça mais a voz dos nossos sabotadores, né? Não ouça mais as mentiras dele, que a gente não seja mais vítima dos nossos sabotadores. Então qual é a perspectiva desse sábio? Isso é muito importante, tá? A perspectiva desse sábio é que toda e qualquer situação, né, de desafio, de dificuldade, né, todas essas situações, elas são dádivas, elas são oportunidades. E se não são, elas podem ser transformadas nisso. Então, assim, todo acontecimento em si, ele é neutro. Como a gente percebe esse acontecimento, como a gente interpreta esse acontecimento, isso cabe a gente, né? O tom, o sabor que a gente vai dar para ele, isso é a gente que controla. Então tem coisas que externas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar a nossa percepção, né? A nossa reação a esse fato externo. Meu emocional sempre impede do sábio aparecer, mas a questão é essa, estar consciente do sabotador e trabalhar os exercícios necessários para a gente acessar o nosso cérebro sábio. Então o sábio, ele tem 5 poderes muito grandes que eu vou passar aqui mais rapidamente. Que primeiro é a empatia com a gente mesmo, a empatia com as outras pessoas. E por que é tão difícil, gente? Alguém se arrisca? Por que é tão difícil a gente ter empatia com a gente mesmo? Por que a gente tem empatia, acolhimento, empatia com a gente mesmo é tão difícil? Alguém arrisca uma resposta? É por causa da interferência dominante do sabotador maior, o chefe da turma toda, que é o nosso crítico. Ele vai estar sempre lá dizendo pra gente, se a gente não tem consciência, claro, ele vai estar sempre lá dizendo pra gente, a gente vai acreditar que não, que a gente tem que ser dura com a gente mesmo sim, porque se tiver muita empatia com a gente vai ser fraca, sabe? Vai encorajar mais desse tipo de situação e assim, blá 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 blá, que o crítico conta pra gente. Por isso que é tão difícil a gente ter empatia com a gente mesmo, consequentemente com os outros, né? Segundo, o grande poder do sábio é a exploração, né? E quando um fato difícil acontece, vamos explorar de mente aberta, com curiosidade, sem julgamento, todos os fatos, todas as possibilidades. O que mais que eu posso descobrir? A pergunta desse poder explorador do sábio é: o que mais que eu posso descobrir? Né? Isso pode ajudar a gente a encontrar soluções diferentes. Isso leva a gente ao terceiro poder do sábio, que é o da inovação. Né? A gente sair dos parâmetros convencionais. Então a pergunta da inovação é: de que modo completamente diferente que eu posso fazer isso? E aí a gente tem que ter o máximo de ideias possíveis, assim, sem julgamento. Isso vai alimentar o nosso cérebro sábio, o nosso lado mais lá para o direito do cérebro, vai fazer com que a gente traga mais musculatura para os circuitos neurais aqui desse lado, que é o lado que trabalha o nosso cérebro sábio. E o quarto poder do cérebro sábio é o da navegação, né? Navegação, por exemplo, a gente está diante de várias escolhas, a gente está num impasse. Então, como é que a gente vai saber por que caminho a gente deve seguir, né? A gente tem que se conectar com uma bússola. Que bússola é essa? Atenção! São os nossos valores de vida. Quais são seus valores? Você sabe quais são seus valores de vida? Porque nossos valores, eles guiam as nossas decisões. Ainda que a gente não saiba disso, eles guiam as nossas decisões. Por isso que quando a gente toma decisões que não estão alinhadas com os nossos valores, dificilmente essa decisão vai trazer plenitude pra gente, satisfação pra gente a longo termo. Eu tenho um workbook que está até no meu perfil, tem um link lá. Vocês podem baixar o workbook Descubra Seus Valores. E tem um exercício super bacana, que é o que eu uso nos meus processos de coaching, para vocês fazerem lá um levantamento de quais são os seus valores principais.
Então, vamos, e o quinto poder, vamos lá, avançando, o quinto poder do sábio é a da ativação, né? Porque o sábio não é uma coisa passiva, não é aquela coisa da gente ficar, não vamos agir, vamos esperar, vai tudo se resolver, não. Né? Uma vez que você tem claro ali que rumo que você tem que tomar, o poder de ativação do sábio, ele vai te colocar em movimento, ele vai te levar a agir sem procrastinação, sem distração, sem interferência dos sabotadores, né? E qual é o jogo aqui? Se antecipar aos seus sabotadores. Porque depois que você mapeia ali como é que seus sabotadores funcionam, você vai prever a sabotagem deles. Você sabe o mecanismo deles. E aí você consegue se livrar desses pensamentos muito mais facilmente quando eles surgirem. E muito antes que eles já tenham poder sobre você. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá. Quem aí já andou falando aí dos seus grandes sabotadores? Já colocaram aqui algumas pessoas. Então pensem aí desses que eu falei. Qual é o seu maior sabotador? Qual você acha que hoje é o seu maior sabotador? Vocês querem colocar aqui? Escrevam aí qual desses é o seu maior sabotador. Vamos fazer uma brincadeira que vai ajudar vocês. Quem quer colocar aqui um sabotador? Pensa aí na sua cabeça então, sabotador. Qual é o seu sabotador? Vamos lá, vou começar. O meu é o esquivo. O meu é o esquivo. Tem o crítico que todo mundo tem e o esquivo é o segundo. O que a gente vai fazer com esse sabotador aí? Um exercício. Vamos lá, todo mundo pensando. Se o seu sabotador, gente, fosse um personagem, se tivesse um nome, uma cara, Helena dava todos. Vamos lá. Não peguei o início, mas tudo bem. Tenta pensar aí num sabotador que você acha que haja muito em você, influencie muito. Então vamos lá. Se esse sabotador tivesse um nome, uma cara, uma roupa, né, um apelido, pode ser qualquer nome, tá? Pode ser um personagem que vocês conheçam, qualquer coisa. Que nome seria esse? Só entrei agora, eu me saboto com frequência. Então, André, eu falei aqui dos nossos 10 sabotadores, o crítico que todo mundo tem. Falei dos outros 9, aí eu tô perguntando assim, qual é o seu maior sabotador? E fazendo um exercício, né? Se o seu maior sabotador, ele tivesse um nome, né, uma carinha, se fosse um personagem, né, quem seria? Quem seria? Vou começar para inspirar vocês. O meu sabotador é o esquivo. Qual o nome que eu dei pra ele? Ele é o Pateta. Não sei porquê. Ele é o Pateta. Então, o que acontece? Alguém quer arriscar um nome aí pro seu sabotador? Olha, eu já ouvi Zé Perfeitinho, já ouvi a Santinha, já ouvi a Chefinha, já ouvi muitos nomes. Muitos nomes, eu nem me lembro. Alguém quer arriscar aí um nome pro seu sabotador? O meu é o Pateta. Então, o que eu sei, né? O que isso acontece? Quando a gente nomeia, quando a gente dá um nome assim pra ele, sempre que a gente sente que ele tá vindo, em vez da gente falar, eu acho que eu devo evitar esse conflito, não vou entrar nisso não, de repente se eu não olhar pra esse problema, ele vai se resolver sozinho. Esse é o esquivo, tá? Mafalda, adorei! Andréia, Mafalda. Boa, esse exercício é muito interessante. Meu é o Pateta. Então, né, vamos supor, em vez de eu dizer, eu acho que eu não devo me envolver nesse conflito, não, isso é muito desagradável, mas é uma coisa que eu preciso resolver, aí eu falo, em vez de eu falar, eu não vou, eu vou falar o quê? O Pateta tá me dizendo para eu não me envolver nesse problema. O que a gente faz aqui? A gente já se coloca numa terceira pessoa, a gente já se desloca um pouco, se distancia um pouco, se dissocia um pouco do nosso sabotador. Então é bacana você construir na sua cabeça um personagem, um nome, porque até fica uma coisa mais leve, né? Em vez de vir aquela carga pesada, você já identificou, você já viu, e agora é ele, não é mais você.
Então, quando tiver a Mafalda tiver aí começando a falar no seu ouvido aquelas mentiras todas, Andréia, o que você vai falar? Ih, a Mafalda tá aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Né? O meu acho que é o grande juiz, é o crítico, né? Esse é um grande sabotador que todo mundo tem. Boa, Helena. Quando o grande juiz estiver, imagina até a cara dele, como é que ele está vestido, qual é a expressão facial. Quando o grande juiz estiver começando a te contar aquelas historinhas, Helena, o que você vai falar? Ih, o grande juiz está chegando. Como é que eu posso me comportar de uma maneira mais sábia? Eu não sou o meu juiz. Eu sou eu. Eu tenho sabedoria. Então, esse é um exercício bacana, até da PNL, né? A origem é da PNL. Então, é bacana pra gente quebrar um pouco, pra gente dissociar, mudar o sentimento. E o que a gente vai fazer? Um outro exercício aqui, gente. Sentiu que a Mafalda tá chegando, sentiu que o Pateta tá chegando, sentiu que o grande juiz tá chegando, a gente vai se conectar com alguma sensação física nossa ali por 10 segundos. O que é isso? Isso é pra gente trabalhar, e que é muito importante, a nossa presença, a nossa conexão com aqui e agora. Então, o sabotador tá vindo, 10 segundos de concentração em algum, não sei, dos nossos 5 sentidos. Pode ser no tato. Sabotador tá vindo e você tá ali lendo um livro, então para 10 segundos e se concentra só no tato. Sente a capa do livro, sente as folhas, sente o peso. Se concentra ali, sente a textura das folhas. Você vai se concentrar em alguma coisa aí que te traga presença aqui e agora. O exercício da presença, o Xar traz pra gente aqui no livro, estudos cientificamente comprovados, tá, pela neurociência. A presença, ela constrói, ela ajuda a fortificar o circuito neural do nosso lado direito do cérebro, que é o lado do nosso sábio. Então, isso é como se fosse um exercício de musculação para o lado do nosso cérebro, que corresponde ao nosso sábio. E assim a gente vai atrofiando o lado esquerdo, que corresponde ao nosso cérebro de sobrevivência. Percebe? Então, presença, atenção plena, respiração. Não tem um livro, não tem nada. Respiração, concentra na respiração. E a respiração aqui embaixo, tá, gente? Não é a respiração aqui em cima, não. A respiração aqui em cima deixa a gente mais ansiosa. Aqui a gente tá ansioso. Quando a gente respira aqui embaixo, diafragmática, a gente tá... A gente tá calmo. A gente tá conectado. Então, quanto mais vezes ao dia você conseguir se conectar ali 10 segundos com a sua presença, você está fortalecendo todos os seus circuitos, todo o seu lado do cérebro que corresponde ao seu lado sábio. E estudos também trazem que no mínimo 21 dias são interessantes para a gente, né, construir um hábito e fortalecer alguma rotina. Então, desafio vocês a fazerem isso por 21 dias. Eu duvido que vocês não vão ter um resultado. Então, esses são os exercícios. E outra, 3 perguntinhas básicas pra gente fazer em 3 perguntinhas não, uma pergunta básica pra gente fazer em situações difíceis. Difíceis. Qual é a pergunta? A gente vai se perguntar quais são pelo menos 3 aspectos ou 3 situações em que essa suposta situação ruim poderia se transformar numa dádiva e numa oportunidade. Então, por exemplo, se eu sou empreendedora, perdi de fechar um contratão com uma grande cliente. Caramba, que coisa ruim. 3 aspectos para transformar isso numa dádiva e numa oportunidade. De repente, isso pode significar que eu posso atentar mais para o meu diferencial, desenvolver mais o meu diferencial, novos formatos de serviços, novos formatos de produtos. Segundo, posso desenvolver, trabalhar mais a minha técnica de vendas, melhorar ali com os meus argumentos, né? E com o tempo me tornar uma vendedora maravilhosa, conquistar mais clientes. Terceiro, conquistando mais clientes, eu posso de repente chamar alguém para o operacional e ficar ali só aperfeiçoando a minha entrega, a minha contribuição, né? O meu produto, o meu serviço. Enfim, sempre buscar 3 aspectos em que a situação difícil pode se transformar em dádiva e oportunidade. Então, eu já falei exercícios para vocês e agora a surpresa que eu prometi. Quero saber se está tudo bem com vocês, se vocês
foi legal pra vocês, se trouxe algum insight, caiu alguma ficha aí dos sabotadores, como é que foi? Quem tá aí? Bota aí um joinha pra mim. Vamos lá, enquanto vocês pensam aí, o que acontece, gente? Tô falando aqui de sabotadores e tudo, eu disse que ia trazer um presentinho aqui pra vocês, né? Uma oportunidade. Andréa Batista, beleza, obrigada, Andréia. Rita Hasselman, valeu. Então, gente, eu adoraria trazer para cada um de vocês, uma sessão, né, onde a gente poderia descobrir quais são os seus maiores sabotadores. Existe uma maneira, né? Existe uma maneira de medir esses sabotadores. Tem um relatório que a gente faz, né? Que a gente entrega numa devolutiva. Então, eu queria oferecer para cada uma de vocês, mas eu não tenho como, né? Porque a agenda não comporta. Então, o que eu fiz? Eu abri um horário para oferecer para alguém que está aqui na live uma sessão super bacana de sabotadores, né? E vai ser para quem? Para a primeira pessoa que me enviar um direct dizendo eu quero. Então, assim que eu terminar a live, que eu fechar aqui, eu vou lá no meu direct e eu vou ver quem me mandou uma mensagem dizendo eu quero. Essa pessoa, eu vou entrar em contato com ela para a gente agendar a nossa sessão de sabotadores, que é uma sessão riquíssima, muito bacana, que traz muitos insights e muito conhecimento pra gente, né? Quando o relacionamento é sabotador. Como assim, Joselene? Depende como é que você está sendo nesse relacionamento, como é que está sendo. Aí depende são aspectos mais profundos que depende de entender um pouquinho mais qual é a situação, né? E aqui no caso estamos falando do sabotador individuais de cada um. E aí a gente pode ver qual é o seu maior sabotador, qual é o sabotador ali do seu parceiro, como é que é a relação, enfim, aí precisa de um aprofundamento um pouco maior. Mas então, a primeira pessoa que me enviar um direct dizendo eu quero, a gente vai agendar uma sessão de sabotadores que é transformadora, que é super bacana e que ajuda a gente a, né, sair, deixar de ser vítima dessas vozezinhas e de todas essas historinhas que esses sabotadores contam pra gente, que impedem a gente de atingir o nosso potencial máximo. Então, gente, tudo ok aí com vocês? Tudo bem? Foi legal? Quem gostou, coloca aí um joinha pra mim, por favor, para eu entender que foi legal, que valeu a pena, que eu posso trazer mais conteúdos como esse. E aí eu vou finalizar, porque, deixa eu ver, acho que até já passou o tempo, né? Eu acho que o Insta não derrubou, mas eu vou finalizar aqui. E aí quem tiver me enviado o eu quero lá no meu direct vai ganhar uma sessão, a gente vai agendar uma sessão de sabotadores, tá bom? Online aqui comigo, com todo o acompanhamento, para toda assistência, né, para ver o resultado junto com vocês, porque a gente pegar um testezinho, fazer e responder, a gente tem que ter um acompanhamento pra gente não usar aquilo até contra a gente, né? Então tem que ter um acompanhamento bacana ali pra gente poder usar esse teste a nosso favor, colocando estratégias pra gente sair dos nossos sabotadores. Pessoal, até entrando agora, olha, eu fiz às 7, eu não sei se às 7 ou às 8 é melhor pra vocês. Depois vocês me dizem, tá? Andréia Batista, eu gostei, só ouvi um pedaço. Muito obrigada, Andréia. Obrigada. É muito importante pra mim saber. Daniel Gonzaga, Dani, maravilhoso. Saudade. Dani fez teatro comigo, gente. Eu já passei pelas artes cênicas nessa vida, por muitas coisas, muitos caminhos. A Dani foi uma pessoa linda que atravessou o meu caminho ali. Aline Mel. Então, gente, eu vou deixar um beijo pra vocês, beleza? E vou conferir lá no meu direct quem me mandou o eu quero pra gente marcar uma sessão de sabotadores. Fiquem ligados nas próximas lives, porque, sei lá, pode ser que de repente também tenha outras coisitas.
Beijo, gente. Beijo, Dani pegou o final. Fica ligado na próxima, Dani. Vou ver se eu vou colocar ela gravada, tá? Pra quem chegou no final, vou deixar ela gravada no IGTV. Beleza? Dá um joinha aí, vou deixar ela gravada, se quem quiser. Vou deixar assim mesmo, hein? Não... Gente, olha, beijo pra vocês. Fiquem bem, se cuidem, fiquem atentos aos seus sabotadores. Lembrem-se que sempre existe uma maneira mais sábia da gente obter os resultados que a gente precisa, uma maneira mais leve, uma maneira mais feliz, que não seja tão pesada, tá bom? E todos nós temos esse cérebro sábio, todos nós temos. Não é um privilégio de poucos, todos temos e podemos desenvolver ainda mais, ok? Super beijo, gente. Boa noite. Aproveitem a noite de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa eu ver como é que eu saio dessa aqui. Encerrando. Beijo.